O tema do programa de hoje é o que talvez me dê mais inveja de todas. Ano sabático, você tirar um período sabático pra viajar, pra ficar... Isso é uma coisa que eu queria fazer o resto da vida. Você já fez algum período sabático assim? Olha, eu passei 7 anos sem tirar férias. Assim, Período sabático ao contrário. Ao contrário, exatamente. Eu não sei se eu conseguiria ficar tanto tempo, 1 ano. Eu não sei se eu conseguiria. A gente consegue sair da própria vida 1 ano? Eu tô direto, assim. Você tá assim desde... Direto, assim. Eu tô no ano sabático eternamente. Mas tem uma técnica. Você tem que estar no andar de cima o tempo inteiro. Você tem que estar no outro. Você não pode aterrissar o tempo inteiro. Agora, a técnica é como não dar bandeira que você tá no andar de cima o tempo inteiro. Eu acho que ele foi pro mar, não é porque ele queria, porque mandaram ele cantar lá em casa. Ele falou, não, vai embora. Eu, 10 anos atrás, consegui começar a realizar o meu sonho. Que era? Que era? Conhecer outras culturas e melhorar a minha parte humanística que estava fraca. Ele entrou no sabático. Não, eu entrei na vida sabática. Olha, gostei maior, disso. maior, É uma sim. inveja maior. E todas as vezes que você faz uma viagem, existe um motivo. Por que você quer fazer aquela viagem? O que você quer alcançar com ela? E o que eu queria era entender a minha cultura, que eu nasci na Itália. Realmente foi meu foco, foi tentar entender a cultura que acabou originando a cultura do Mediterrâneo e dos povos dos quais nós somos descendentes. E em que momento que, assim, você se pega cantando? Porque eu imagino, assim, tirar um ano sabático, de repente você tá lá sozinho pra gente... Alguém te deu a letra? Porque você faz isso, é? Bom, você sabe que a gente veleja sem roupa, né? Ninguém usa roupa quando veleja. Peladão, dão? Jura? Pô. Não pode cair dentro d'água, Escuta, né? quem é que lava? Não, se eu cair dentro Quem d'água, vai eu tô lavar morto, sua né? O roupa? barco vai embora. Eu também gosto Eu adoro cantar áreas de ópera. Imagina isso. Agora, imagina Imagina você tá nadando, aí Alguém passa tem um que- homem nu, tem que- cantando ópera de bar. O que você canta, Eli? O que você canta? My you mystery accusing me. O que você canta? Cante bene, continua. Ih, olha aí. Mas canta em alto e bom som, ó. Barítono. Nada, eu canto Dó mal, de peito? mas os peixes não reclamam. Por isso que você foi pro meio do oceano, pra poder cantar. É que peixe nem tem orelha. Eu acho que ele foi pro mar, não é porque ele queria, porque mandaram ele cantar lá em casa. Ele falou, não, vai embora, vai pro meio do mar cantar. Olha, eu encontrei o maestro da Sinfônica de Berlim caminhando com a mulher. Lá em um senhor. em Compostela? Em Compostela, nos encontramos no meio do caminho. Mas como é que você reconheceu? Você tô Ele que sentindo falou. você... Ele... Você não é o maestro da Filarmônica. Você viu ele andando assim, Você né? tem uma cara de maestro, né? Acertei! Aí, só que no final, imagina aquela panela de 20 litros. Cadê meu band-aid? O seu período sabático não é tão pelado assim no Não, mar. não foi. Na verdade, eu trabalhava numa multinacional e meio que cansei. Aí um dia eu tava em casa, chegou um amigo meu, putz, acabei de assistir O Senhor dos Anéis. Falei, pô, legal, tal. Aí eu fui assistir O Senhor dos Anéis, aquelas paisagens maravilhosas e tudo. Aí eu falei, onde que isso foi filmado? Nova Zelândia. Puta, Nova Zelândia? Eu vou pra lá. Ué, Uma semana depois eu tava embarcando pra Nova Zelândia. Meu conceito de sabático, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero simplesmente ficar, tipo, de bobeira. Porque eu Quero ganhar uma ia ganhar grana. uma grana. Aí o que eu fiz? Virei babá. Que maravilha. Que incrível. Porque Ai, tem um que negócio que delícia. chama Au Pair, Nova Zelândia, Au que pair. você se cadastra e o pessoal me aceitou como babá pra cuidar de bebezinhos. babysitter. gêmeos de 5 anos e um menino de 8. Você tinha alguma experiência com criança antes? Não. Ah, você gosta de Não. criança? Eu gosto de Gosta de criança criança. e tal. isso já lá na Nova Já na Zelândia? Nova Zelândia. Morando aonde? Morando em Auckland. Na verdade, um pouco ao norte de Auckland. É tipo uma península, chama Whangaparô. Aí eu falei, preciso arrumar um trabalho de verdade. Fui na imigração, peguei a lista de todos os trabalhos que eles davam visto. Encanador, padeiro... Rapaz, é super descolado. não sei o quê, chefe de cozinha. Tô achando melhor que encanador. Eu sei isso aqui. cozinhar, sempre gostei de cozinhar, quer saber? É Internet, nessa. currículo, pá, tal. Sou chefe de cozinha. Criou... Você até que ele leva jeito, Aí ele eu tem fui, cara né? de levar Ele jeito. tava Limpinho, novo. né? Limpinho. Gastei meus últimos $100 em comida para aprender os cortes, eu pegar os livros, Sensacional. corta aqui e tal, fiz um currículo e fui pedir emprego. Aí criei coragem, respirei fundo, tal, tomei meu Rivotril, falei, vou lá. Rivotril? Cheguei lá, a moça, vi meu currículo e tal, tá bom, vem amanhã fazer um teste. Você vai ter que fazer essa panela de 20 litros de molho italiano. Comecei a fazer o molho e tal, né? E aquela Tutorial. correria e tal, fazendo o molho, não sei o quê. Cantando ópera, não? Me cortando, Não, não. E de roupa também Nossa, e tal. Mas, gente. não, o molho ficou bom. Aí, só que no final, imagina aquela panela de 20 litros.
cadê meu band-aid? Caiu no molho? Daquele desespero. Peguei uma peneira e comecei, né? Comecei a Tira, salvar o band-aid, já, coisa boa. Graças a Deus, achei você. O band-aid é ótimo. Aí, galera, minha dica, já depois de tantas coisas maravilhosas que aconteceram nesse programa pelo mundo inteiro, é aqui no Brasil, que é Penedo, uma antiga colônia finlandesa onde eu desde criança vou, onde a gente teve uma casa maravilhosa, logo ali perto do Parque Nacional de Itatiaia, onde você pode ainda ver coisas maravilhosas. Olá! Oi, tudo bem? Você tá onde agora? Tô em Leipzig, na Alemanha. Uau, eu nunca ouvi falar nessa cidade. Leipzig. Conheci. Porque esse com essa pronúncia. que a pronúncia é É que você fala Leipzig. eu falo Leipzig, Leipzig. poxa. Você veio fazer um sabático diet no Brasil? O excesso de peso sempre foi presente na minha vida, então em 2014, eu decidi que eu precisava mudar isso e eu falei, vou pro Brasil, porque como é o meu país de origem, eu falei, eu preciso fazer isso perto da minha família, perto dos meus amigos. E também eu descobri um espaço super legal em Sorocaba que é focado nessa questão do emagrecimento. Então, foi perfeito pra mim. Mas você tinha que ter ido pra Islândia, que não fala a língua, aí você ia morrer de fome. Não sabe pedir comida. Vem pro Brasil é que você tem acesso a tudo, você sabe todas as... Pois é, mas na verdade não, né? Nesse spa, eles controlavam a minha comida, nem que eu quisesse, eu não conseguia fugir. Mas na Alemanha é gostoso de engordar, né? Porque a melhor tortinha de morango com creme que eu já comi na minha vida, 1000 folhas e pão. É impressionante que a panificação, os Na pães Alemanha? É, a variedade de Nossa, pães nossa, é... a variedade de pão, os melhores pães. Eu falo, quero ir pra Alemanha, pra ir num hotel pra comer pão de manhã. Que é uma cesta de pães, os pães crocantes e quentes. Olha é que loucura. maravilhoso. Agora, vou dizer também que uma das o melhor Skype até hoje foi esse. Ou seja, o Wi-Fi da Alemanha deve ser o melhor do mundo. Porque não tem interrupção, tá? Não tem nem delay de som. Pão com Wi-Fi. Né? Nossa! Se você cria uma expectativa muito grande, você se decepciona. Porque o Shabá, em Êxodo, por exemplo, era uma ordem que Deus dava para naquele ano não plantar nada na terra, para a terra... Descansar. Se recuperar, mineralizar, olha só. acontecer, virar e mexer. Depois tem lá em Levítico, se não me engano, que era uma ordem que era o seguinte, os escravos de 7 em 7 anos pagavam aquela conta que era da escravidão e estavam livres. E várias coisas que o Shabá significa, fora aquela hora que no sábado todo mundo para e consagra ao Senhor. Depois que Cristo veio, que é o Senhor do sábado, todo dia tem que ser sábado, todo dia tem que ser consagrado. É você parar pra prestar atenção em você mesmo, Pode né? ser, às vezes, nesse caso dele, que a saída dele pra lá reestruturou ele. Pra ele, pelado no mar, cantando ópera. É um negócio fantástico. Eu mandei uma pra foto ele pra vocês. cozinhando, cadê o meu band-aid? Que eu tô assim, tipo... Não, eu tô numa casa assim, sem nada, num banquinho, nada, e eu coloco essa foto na minha geladeira pra lembrar que eu não preciso de muito pra ser feliz. Eu criei a equação da felicidade, né? Que eu até escrevi isso num livro que eu publiquei. Felicidade, pra mim, é a realidade menos a expectativa. Se você cria uma expectativa muito grande, mesmo que a realidade seja bonita, você se decepciona. Mas se você chega num lugar sem expectativa e com um sorriso e os braços abertos, tudo que vier, cara... Aí você fala de uma coisa interessante. Por exemplo, felicidade pra mim é uma forma que você se coloca diante do mundo. E dentro da religião, no caso, ou da espiritualidade do evangelho, diz que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, tudo vai ter um propósito e tudo vai ter que ser transformado em bem. Você tem coragem de... Por isso Você não pode ter responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Não, mas você não vai ter. Você faz ela assinar um papel. Leva a baby. Não, E ele? não. A baby canta pra você. Você tem que sentir a natureza. Se você não sente a natureza, esquece, cara. Já fiz algumas coisas nesse sentido, assim, Tipo o de quê? total parar tudo, total entrar no meio da mata, caminhar no caminho de Santiago. Caminho de Santiago, é? Você foi pra Santiago de Compostela também? Como é que foi? Ah, tranquilo, né? Quanto tempo pra andar, fazer o caminho, os 800 quilômetros? Ah, você faz um mês e pouco. 30 dias, 35. E como é que é? Tem do Porto. Você faz a inscrição, você compra um ingresso, vou você perguntar, resolve eu não fazer- sei nada Porque eu não sei disso. como começa. Tipo, você começa e fala, Tem tô o indo. Waze, Você tem que avisar alguém Não é que você tá assim, indo. o caminho de Santiago não é uma coisa muito fácil, porque você tem que se preparar. Eu sei porque eu não me preparei e quase morri. É mesmo? É. Qual que foi a sua vontade de fazer o caminho de Santiago de Compostela? Isso Não foi só- religioso? Não, nem um pouco. Não, só queria conhecer o caminho, nada mais. E você partiu da França. É, mas pra mim o mais legal não foi o caminho de Compostela. O que foi? Ah, sem sombra de dúvida, quando eu comprei o dromedário, eu fiz o norte do Saara.
Esse é outro caminho, Esse é um caminho, peraí. Estilo Michael Jackson, Que né? figura é essa que tá aqui hoje? Pelo amor de Deus, me apresente novamente. Não, foi assim. Comprou um dromedário. Eu parei em Sidi Bou Said, na Tunísia, e eu queria conhecer umas ruínas romanas que tem no deserto. Sei. E eu fui alugar o camelo, o dromedário, né? Esse Aí de nome é manhã eu ótimo. chego lá, tá lá o moleque, o guia. Eu falei pro cara, eu não quero guia coisa nenhuma. Não, mas não pode, porque é obrigatório ter o guia, senão você se perde no deserto. não sei o Claro. quê. Mas no deserto você não se perde. O barco, quando a gente tá velejando, o barco a gente sente pela bunda, pelo movimento que ele faz nas ondas. E Quando na bunda do você- camelo. Uma boa pra você. Essa é uma boa. Não na bunda do Na bunda Essa é uma fica ou na dica, hein? bunda? Você tem que sentir a natureza. Se você não sente a natureza, esquece, cara. Assim, Com a a condição que ele título de compraria curiosidade, volta. quanto sairia um dromedário assim? 300 euros. 300 euros, por baixo, 300 É, eu euros. dei 300 euros e na volta ele me daria 200 de E volta. é gasolina, álcool. Eu cheguei porque os berber me apresentaram. Mas se tivesse mulher junto, eles roubam a mulher, não? Não sei, não. Leva a mulher. É. Ou troca por um dromedário, né? Já peguei 35 voos dentro da Indonésia. Tem 13 anos que eu viajo, 153 países. Eu tenho inveja até da alcunha dele. Porque o Igor Gali é o brasileiro que mais deu voltas ao mundo. Caraca. Que coisa, Igor. Meu Deus do céu. Para, deixa a gente fazer um é, pouco. Exatamente. Assim, você deu volta de Mas por que ele assim, podia de fazer assim, uma deu tour, volta. Igual o Beto Como é falou, que meu período sabático é agora, no Brasil. É, né? O meu estilo de vida é a viagem. Você descobriu isso quando? Cara, com 15 anos eu fui planejando minha vida até os 22 pra ir embora de vez. Então, dos 15 até os 22, aí formei em turismo, estudei espanhol, italiano, francês, inglês. Fui me Caraca. preparando. Ah, você realmente se preparou pra ir, tipo, soldado do mundo. Foi. Formei, fui embora. Foi embora pra onde? Primeiro lugar. Pra Inglaterra pra aprender inglês de verdade. Até isso foi bem pensado, né? Com certeza. Quantas voltas ao mundo? É difícil falar assim porque eu não dou falta ao mundo. Cê Mas, faz- exemplo, só na Indonésia. Já peguei 35 voos dentro da Indonésia. Hoje eu tenho 300 e poucos voos que eu já peguei. Tem 13 anos que eu viajo, 153 países. Bom, tem um livro. Tem, Você livro trouxe um livro pra inteiro. nós aqui, Rosana, do Parnaíba. Gente, As 13 melhores anos atrações. você tá viajando. viajando. Isso. As melhores atrações culturais do mundo. É. O que tem na capa? Qual é a capa? Essa de frente é de Mianmar. Ah, que É. castelo Mas de... minha monastério. mara recente, né? Foi É. 2009, Tem pouco não tempo. foi? Tava fechado, tá fechado. Você Abriu já tem pouco foi tempo. pra lá? Ah, claro. E aí, galera, minha dica pra vocês, vai pro Sudeste Asiático. É a melhor região do mundo pra mim. Lá tem os melhores templos, praias lindíssimas. É show a região, vocês vão gostar. E o que é o melhor da Alemanha? Nossa, acho que a segurança, a eficiência das coisas, isso até irrita um pouco às vezes, porque você quer aquele jeitinho brasileiro e os alemães não dão colher de chá. E, como ela tava falando, né, os pães. Outra coisa muito legal são os Biergartens, né? Onde você vai tomar uma cerveja desse tamanho. Aqueles- Isso tem em Munique, em Munique tem muito. Mas então... a cerveja lá é quente, não é? Não é temperatura ambiente? É verdade. O alemão compra no supermercado do jeito que tá, já sai tomando e não tá nem aí. É muito impressionante. Só no Brasil, na Argentina eu vi isso também, que a cerveja é gelada. Já desce uma gelada. No resto, a cerveja... Tem umas que são assim, resfriadinhas. E na Alemanha é isso, é na temperatura ambiente. Pô, aí é ruim, né? É. Agora, eu tenho boas lembranças de que na Alemanha rola muito sexo. Que isso? O clima é propício. Como assim? O clima é próprio. Que lembrança é essa da Alemanha? Como era grande. É que tem muita salsicha, eu acho. A todo momento o cérebro lembra. Mas o alemão não tem cara de ser um povo sexual? O alemão é um povo sexual? Olha, eles são mais libertos em relação ao corpo. Então, no verão, você vê pessoas peladas, assim, no parque. às vezes. Pelado. Não, é normal. Como assim? No Nos parque? parques, em todo lugar. Em Uma pelada? Em Berlim, né? Você já deve ter ido pra Berlim. Nos parques, Já. Você vai no Tiergarten, que é o maior parque, é lindo. As pessoas todas no gramado param a bicicleta, tira toda a roupa em ordem alfabética, dobra as cuecas, tudo. Alemão, né? Alemão, dobra tudo. E fica pelado, às vezes de meia ou sandália, mas pelado. Todo mundo fica pelado. E a gente aqui no Brasil dando mole. Exatamente. Vamos dar mole lá. Brigadíssimo, viu? Ó, Beleza. aproveita a Alemanha pela gente. Muito bem. Um beijo pra você, beijo. valeu. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Gente, é Jericó. Jericó. Jericó.
Pela primeira vez nesse programa, temos a família da Rosana presente. Eu que trouxe, eu sou nepotista pra caramba. Aí vocês tiraram um ano sabático junto. Como é que foi isso? Me explica essa história. Não foi junto, é o mesmo programa, mas a gente não fez junto. Eu fui em 2011, é um ano em Israel que a gente passa, na verdade tem todo um roteiro com várias coisas diferentes. Foi diferente. Maravilhoso. O roteiro é um pouco diferente do que a gente faz, mas basicamente eu comecei em Jerusalém, estudando, né? Não é fazendo absolutamente nada, a gente passa 4 meses estudando liderança e outras coisas. É uma coisa obrigatória para todo judeu. Não, é um programa que existe no movimento juvenil. Então, se você faz parte do movimento juvenil, então você tem a opção de ir ou não passar um ano em Israel. Aí depois de Jerusalém eu fui bem pro sul de Israel, perto de Eilat. É bem pro sul, parece que Israel é um país, né? Você foi a Israel já? Israel eu fiz como turista. Mar Morto, Tibérias, Quanto Norte. tempo? Mas faz tempo, em 2008. Acho que eu fiquei umas 2 semanas. 2 semanas é um tempo bom pra Israel? Dá pra conhecer bastante coisa, porque realmente... Turístico, né? Turístico. Se você vai bem turistão, pra ver esses pontos turísticos, em 2 semanas você passa por todos os pontos. Isso. Tem tanta história em Israel que se você 2 semanas pra você conhecer a fundo, não dá pra nada. É o que mais tem, na verdade, né? O turismo de Israel vive das pessoas festa que não das conhecem cabanas. Mas eu, por exemplo, que não essa sou parte. religioso, Israel pra mim vai me tocar de alguma forma? Mas se você, por exemplo, for embaixo do Muro das Lamentações, se você visitar as catacumbas embaixo e entender como é que aquilo foi criado, porque é muita maravilhoso. história, é muito antigo. E Muito o louco rico. é você chegar lá e você entender que lá é o lugar. Então a gente tava viajando por Israel de carro e daqui a pouco tem uma plaquinha assim, Jericó. Você fala, gente, é Jericó? Jericó. Jericó. Onde não é as que- muralhas maluco, caíram. Não é que chamam meu uma Deus. cidadezinha que Não é? botaram o nome de Jericó Interior do norte, Piauí. não é? Não, eu não tem fui que pra se entender. Jericó, mas aqui no Brasil eu fui pra Jericoacoara. Ah! É com essa que terminou! Eles entram ilegalmente em Israel. Então o cara me contou que ele entrou numa van e aí, na verdade, quando ele vai entrar pelo Egito, o pessoal dando tiro, eles entram, o kibbutz acolhe eles. Legal, né? É, super bacana. muito legal. Bem-vindo! Que agiliza a viagem. É, mais rápido. A gente tinha um escorpião no quarto. Isso eu acho que é mais perigoso. Essa foto aqui é onde? Então, eu fui acampar 2 vezes quando eu tava em Israel. Uma foi no Kinneret, que foi horrível. Era pra ter ficado 5 dias. No terceiro eu fugi. Liguei pra minha tia, que eu nunca tinha visto na vida, falando, pelo amor de Deus, posso ir antes do previsto pra sua casa, porque eu estou morrendo. Foi horrível, pior experiência. Aí a gente falou, vamos tentar de novo. Aí a gente foi Você pra... insistiu. É, mas dessa vez eu fui pra praia, em Ashdod. Isso é no kibbutz que eu fiquei. E ele é conhecido por ter essas árvores em formatos Todas diferentes. tortas, é. Mas Então, ela vem aí de é uma- cima ou ela vem de baixo? Ela é Sal? uma Magen Davi, ela vem de baixo, ela é uma estrela de Parece Davi. que ela vem do... Ah, isso aqui é o deserto. Qual deserto? Então, isso aqui é o deserto do lado do kibbutz que eu morava. Então, o kibbutz era muito perto de Eilat e só tinha deserto. E aí, um dia a gente resolveu ir passear pelo deserto. Eles falaram, não vai passear pelo deserto. E a gente foi passear. Não vai passar no deserto. Tá, a gente foi passear. A gente foi conhecer Claro, um pouco. né? Óbvio. Não, e é maravilhoso, Meu porque Deus. você começa a andar e você só vê areia, areia, areia. Que maravilhoso. Até a gente achou um bichinho de estimação que a gente levou depois. Uma cobra. Não, a gente tinha um escorpião no quarto, a gente fez um aquário pra ele. coisa maneira. Ele fugiu um dia, a gente nunca mais E aí? encontrou. Isso eu acho que é mais perigoso. É, também sou eu trabalhando no trabalho que eu mais odiava, mas eu tava parecendo Você não feliz. gostou de muitas coisas, reparou? Ela não gostou de Não, acampar, ela eu não vou gostou. explicar. Se você for a Israel, você não pode deixar de ir no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Apesar de ser um tema muito triste, é um museu incrível, enorme e muito bonito. Dá pra passar 2 dias conhecendo só o Yad Vashem e você não pode perder. E aí, era uma vez um menininho muito fofo que chamava Gabriel. E quando Gabriel era pequenininho, ele misturava as palavras. E um dia, a mamãe estava viajando e mostrou uma xícara de café para ele. E aí eu falei assim, então, de dia é sempre claro em algum lugar no mundo. E de noite é sempre noite, porque é escuro. Então, de dia é claro e de noite é escuro. Aí eu servi uma xícara de café para mim e o Gabriel olhou e disse assim, ah, mamãe, então já é de noite no seu café. Não é fofo? Bonitinho. Bonitinho.